Irmãos, mais uma vez, bom dia, em nome de Jesus, um bom domingo a todos. Nós vamos apresentar agora um estudo interessante sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Vai ser um breve estudo em que vamos falar alguma coisa sobre a origem da Bíblia, a importância dela para o povo de Deus, o chamado povo da Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como é que ela foi confeccionada, o que que a Igreja Romana fez quando fez modificações nos livros do Velho Testamento, coisas interessantes, né? A importância da gente ler a Bíblia todos os dias. Então vamos falar sobre alguns aspectos da Bíblia Sagrada como a legítima palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, abençoe as nossas famílias e nos dê um domingo na presença de Deus, abençoado pelo Senhor. Que Deus esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos iniciar o nosso estudo sobre a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia também é considerada o livro sagrado dos cristãos. Até há pouco tempo, a Bíblia era considerada no Brasil o livro dos protestantes, dos evangélicos. Somente eles a liam, com raras exceções. Após importante resolução tomada há alguns anos pelo Concílio Vaticano II, da Igreja Romana, na década de 60 do século XX, a Bíblia tornou-se também livro de leitura obrigatória para os católicos. A Igreja Oriental, ou Greco-Ortodoxa, sempre a leu. Podemos, portanto, afirmar que a Bíblia é hoje o livro de todos os que se declaram cristãos. Todavia, é justo notar que seus maiores distribuidores em todo o mundo continuam sendo os evangélicos ou protestantes, mediante suas numerosas editoras e sociedades bíblicas. Significação e composição. A palavra Bíblia é de origem grega, biblion, e está na forma singular. O seu sentido, porém, é plural e significa literalmente livros. Isto porque, na realidade, a Bíblia não é um só livro, mas uma coleção de livros ou uma pequena biblioteca num só volume. A Bíblia está dividida em dois testamentos, desiguais em tamanho. O maior é o Velho Testamento, com 39 livros, e o menor, o Novo Testamento, com 27 livros. Esses livros obedecem a certa classificação, conforme o estilo ou o assunto de cada um. A palavra testamento vem do latim testamentum, do grego diateque e do hebraico berit, que significa pacto ou aliança. Embora em português esse termo testamento tenha um sentido mais comum, em relação à Bíblia, no sentido original, serve para distinguir a velha aliança estabelecida por Deus antes de Cristo da nova aliança depois de Cristo. Os livros da Bíblia têm grupos de classificação. Nós aprendemos que nas divisões do Velho Testamento, nós encontramos primeiramente o Pentateuco, chamado livros da lei, tem os livros históricos, tem os poéticos ou sapienciais, e tem os profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento, a divisão é da seguinte maneira: os evangelhos, depois o histórico, que é o livro de Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o livro profético ou revelação, que é o Apocalipse. A Bíblia, ela deve ser lida regularmente e de maneira metódica. Mesmo assim,
Não é suficiente uma pessoa ler apenas algumas vezes de maneira ligeira. É evidente que ninguém poderá aprender tudo o que se encontra na Bíblia apenas fazendo essas leituras ligeiras. A tarefa requer estudo, reflexão e memória. Vale a pena, porém, que o candidato procure reter gradualmente e durante vários dias consecutivos o máximo do que nele se encontra. Esse candidato a grande conhecedor da palavra de Deus conseguirá, assim, absorver informações úteis e preciosas sobre a Bíblia e começar a manuseá-la com crescente facilidade. Escritores e tempo. Os estudiosos não têm opinião uniforme a respeito do número exato dos escritores da Bíblia, nem do período de tempo que levaram para escrevê-la. Podemos, entretanto, admitir, como cálculo estimativo, aceito por algumas autoridades, que ela teria sido escrita por cerca de 36 autores durante 16 séculos aproximadamente. Sabemos que a Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. Como a Bíblia foi escrita? A Igreja sempre ensinou e proclamou a doutrina que afirma ser a Bíblia a palavra de Deus. Sua linguagem é humana, mas seus ensinamentos são divinos. A Bíblia é a palavra de Deus com sotaque humano. É, portanto, um livro divino humano, assim como a pessoa de Jesus Cristo, que é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, isto é, um mistério que não explicamos pela razão, mas que aceitamos pela fé. A Bíblia foi escrita em estilo popular, apresenta vários gêneros literários e preserva as características de cada escritor. Os escritores da Bíblia foram servos de Deus, chamados pelo Senhor especialmente para o exercício dessa tarefa de registrar a sua revelação. Agora, 3 palavras importantes em relação à Bíblia. Há 3 vocábulos que nos ajudam a compreender alguns aspectos relacionados com o registro e o ensino da Bíblia como palavra de Deus. São os seguintes: primeiro, revelação. É o ato pelo qual Deus se deu a conhecer ao homem. Se Deus não houvesse tomado a iniciativa de revelar-se ao homem, ele por si mesmo jamais chegaria a conhecê-lo. Isaías 59, 2 diz: os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Não seria possível ao ser humano expulso do Éden, em virtude do pecado, e por isso espiritualmente morto, conseguir por si mesmo conhecer seu Criador. No sentido mais comum, a palavra revelação significa descobrir, desvendar, tirar o véu. No sentido bíblico, refere-se ao ato pelo qual Deus manifestou a sua pessoa e o seu plano salvador às suas criaturas. As formas e manifestações da revelação foram múltiplas e variadas, mas foi em Cristo que elas alcançaram sua expressão suprema. Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, destes últimos dias falou-nos pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o mundo. Deus revelou-se por meio de visões, sonhos, anjos e outras manifestações especiais. Revela-se também por meio da consciência, da natureza e da história. Na Bíblia encontramos as verdades eternas que Deus revelou aos escritores sagrados para a salvação do pecador. João 20, versículo 31 diz: estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A segunda palavra,
importante, inspiração. É o ato pelo qual Deus, mediante o Espírito Santo, influenciou e guiou os escritores sagrados para que registrassem fielmente os atos e as palavras de seu plano de salvação. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada no sentido único e divino, e não no sentido literário e poético. Convém notar também que nem tudo que foi inspirado é palavra de Deus mesmo. Encontramos na Bíblia palavras de anjos, de homens bons e maus, e até palavras do diabo. Todo registro, porém, foi feito por inspiração de Deus e para o nosso ensino e proveito espirituais. Romanos 15, 4 fala: Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. A terceira palavra é iluminação. Por meio da iluminação, Deus, pela ação do Espírito Santo, esclarece os leitores da Bíblia, capacitando-os a compreender a verdade salvadora revelada. Sem a revelação, o pecador jamais chegaria a conhecer Deus. Sem a iluminação, jamais chegaria a conhecer a verdade revelada. Em 1 Coríntios 2,14, encontramos: Ora, o homem natural não aceita as obras do Espírito de Deus, porque eles são loucuras, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 1,18. Certamente que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Uma das funções do Espírito Santo é ensinar o crente. Jesus mesmo ensinou essa importante obra de Deus na vida do homem. Em João 14, 26, Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Esta é a razão por que devemos orar quando lemos a Bíblia e quando nos encontramos no templo para prestar culto a Deus e ouvir a leitura e a exposição de sua palavra. O Espírito Santo não só atua sobre a nossa inteligência, ajudando-nos a compreender, mas também sobre a nossa vontade, ajudando-nos a obedecer aos seus ensinamentos, aos ensinamentos do Senhor, do nosso Deus eterno. Todas as Bíblias são iguais? A Bíblia da Igreja Romana contém os 39 livros do Velho Testamento que se encontram na Bíblia dos Evangélicos e mais 7 livros que os católicos denominam deuterocanônicos, só reconhecidos e oficialmente inseridos no volume sagrado em 1546 pelo Concílio de Trento, que teve como um dos seus objetivos básicos o combate ao movimento da Reforma Protestante. Os chamados deuterocanônicos são os seguintes: Tobias, Judite, Baruque, Sabedoria, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, além de pequenos acréscimos aos livros de Esté e Daniel. Esses livros não se encontram em nossas Bíblias por várias razões muito sérias, entre as quais mencionamos as seguintes. Primeiro, não faziam parte da Bíblia dos judeus. Eles jamais fizeram parte da Bíblia dos judeus porque nunca foram por eles considerados canônicos ou sagrados. Este fato é fundamental para nós, porque foi dos judeus que nós recebemos o Velho Testamento, que é a chamada Tanar dos judeus. E existem, em segundo lugar, muitos ensinos repetidos. Os seus ensinos bons estão todos incluídos nos livros que adotamos, não havendo, portanto, necessidade de repetição. Terceiro, ensinos falsos.
Há nos livros chamados deuterocanônicos muitos ensinos falsos, em flagrante contradição com os livros canônicos. Por exemplo, justificação pelas obras, que nós encontramos em Eclesiástico 3,33 e Tobias 4, de 7 a 11. Mediação dos santos, encontramos em Tobias 12, versículo 12. Oração pelos mortos, encontramos em 2 Macabeus 12, 44 a 46. E superstição grosseira, em Tobias 6, 7 a 19 e outros. Quarto lugar, autoridades contrárias ao reconhecimento desses livros. Várias autoridades ilustres da Igreja Romana, entre as quais se destaca Jerônimo, tradutor da Vulgata Latina, a Bíblia oficial dos católicos, declarou francamente que era contrário ao reconhecimento desses livros como sagrados. Então foi Jerônimo, dentre outros ilustres da Igreja Romana, que não concordavam com a inclusão desses livros no Velho Testamento. Tais livros são por nós considerados apócrifos, palavra que tem vários sentidos, tais como falso, herético, espúrio, etc. Quanto ao Novo Testamento, não há diferença em termos de acréscimo entre o editado pelos católicos e o editado pelos evangélicos. A suficiência da Bíblia. As igrejas evangélicas unanimemente sustentam que a Bíblia é a regra única e infalível de fé e prática do cristão. Isso significa que nela encontramos toda a orientação, tanto para a nossa fé quanto para a nossa conduta. É a base da doutrina e da vida do crente. É o padrão único e suficiente do que cremos e praticamos. A Bíblia fala em nome de Deus. Isaías 1:2 diz: Ouvi, ó céus, e dá ouvido, ó terra, porque fala o Senhor. Mateus 4:4. Jesus, porém, respondeu: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus e os apóstolos apelaram para as Escrituras. Jesus, quando conta a história do rico e Lázaro, ele diz que Abraão respondeu ao rico: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Lucas 16, 26. Temos também outros textos. Lucas 10, 25 a 28. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Em João 5, 39, Jesus fala, referindo-se aos fariseus: Examinais as Escrituras, porque vós julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Em Mateus 22, 29, Jesus fala: Errais por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia e os seus ensinamentos está acima das tradições dos homens. Os fariseus foram repreendidos por Cristo por darem maior valor às suas tradições. Marcos 7, 6 a 8, Jesus diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. A Bíblia também nos orienta
que acréscimos e decréscimos são rigorosamente proibidos. Deuteronômio 4:2 diz: Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela. Em Apocalipse 22, versículos 18 e 19: Eu, a todo aquele que ouve a palavra da profecia deste livro, testifico: se alguém lhe fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Em resumo, podemos dizer que a suficiência da Bíblia está afirmada nas seguintes palavras de João: Estes sinais, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. João 20, 31. É muito importante a leitura da Bíblia. Sustentamos que a leitura da Bíblia é fator seguro para se avaliar a vida espiritual do crente. Só a leitura regular, feita com atenção e reverência, ou a negligência desse dever, indica com muita segurança o crente espiritualmente forte ou o crente fraco. Há vários modos ou métodos que servem para orientar-nos nessa leitura. O mais conhecido, que consiste em ler a Bíblia toda em um ano, recomenda a leitura de 3 capítulos nos dias úteis da semana e 5 aos domingos. Este método pode assumir critérios variáveis na sua aplicação. Meu amado irmão, minha amada irmã, leiam regularmente a Bíblia. Isto é, todos os dias. Isto está implicitamente sugerido nas seguintes palavras de Jesus, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4, verso 4. Se buscamos diariamente o pão para o estômago, devemos lembrar-nos de que a vida espiritual é mais importante do que a material. Portanto, adquirir o hábito saudável de leitura da Bíblia regularmente é importante e não devemos passar um dia sequer sem ler um trecho da Bíblia ou mesmo um livro da Bíblia. Leia metodicamente. A Bíblia deve ser lida regularmente e de maneira metódica. Este princípio inclui 2 recomendações. A primeira é ler cada livro do princípio ao fim. Não adquira o hábito prejudicial de satisfazer-se apenas com a leitura de versículos isolados da Bíblia, julgando que só isto bastará para lhe dar a orientação e o alimento necessários para cada dia. A segunda recomendação é fazer a leitura dos livros partindo dos mais simples para os mais difíceis. Portanto, como é importante salutar lermos a Bíblia diariamente. O mundo nos ataca cotidianamente. Os ensinamentos do mundo, as filosofias do mundo, os conceitos do mundo. Todo dia o mundo, através das mídias, através da internet, os programas de TV, como uma enxurrada, derramam tantos ensinamentos contrários à palavra de Deus dia a dia em nossas vidas e em nossos lares. Por isso, para combater tudo isso, precisamos também nos abastecer diariamente da leitura e meditação da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que esse breve estudo venha nos apegar, venha nos fazer apegar mais e mais à leitura da Bíblia e realmente tê-la em nossos corações como a palavra de Deus que pode transformar as nossas vidas e pode também nos cobrir de bênçãos, porque a palavra de Deus vem de cima.
A palavra de Deus vem dos céus para o nosso crescimento espiritual. Que Deus te abençoe e que cada vez mais o Espírito Santo te ajude nesse propósito. Em nome de Jesus. Amém. Oremos. Pai Celestial, eu te agradeço, Senhor, por esse breve estudo, por essa reflexão sobre a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, viva e eficaz. E te suplico, ó Pai, que o teu Santo Espírito venha nos esclarecer e venha, ó Deus, cada vez mais colocar nos corações dos teus servos esse apego, esse carinho e esse amor pela Bíblia Sagrada, a tua santa palavra. Que a tua palavra, Senhor Deus, tenha um lugar especial, um lugar, ó Deus, cativo em nossos corações e também em nossos lares. E que, ó Pai, tudo isso que aprendemos aqui venha fazer com que a nossa alegria e o nosso amor seja semelhante ao do grande rei Davi, que dizia: "Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todos os dias." Por isso, ó Pai, confirma a obra de nossas mãos e completa, ó Deus, na pessoa do Espírito Santo, esses ensinamentos em nossas vidas, para que cada vez mais conheçamos verdadeiramente a Bíblia e não somente no sentido teórico, mas possamos colocar em prática em nossas vidas. Eu te suplico, ó Pai, e te agradeço em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém.